Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, sou professora de Biologia, como vocês devem imaginar, pelo título da aula. Hoje, então, a gente vai começar as nossas aulas de Biologia, mais especificamente para a banca Fundatec, beleza? Então, o assunto de hoje são as células, né? Estrutura, tipos e funções, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar? Bom, então, eu queria apresentar para vocês primeiro este termo, né? Citologia. Logia, a gente está careca de saber que é estudo, né? E cito quer dizer célula. Portanto, citologia é o estudo da célula, tá? A citologia é o ramo da biologia dedicado ao estudo das células, suas estruturas e funções, conhecida também como biologia celular. Então, a gente tem esses dois nomezinhos que se referem à mesma coisa, na verdade, né? Que é o estudo das células. E, bom, como é que a gente consegue estudar as células, né? Porque elas são estruturas microscópicas. A gente não consegue enxergar elas a olho nu. A gente não sabe a sua estrutura, a gente não consegue enxergar como elas se comportam, né? A gente pode ter uma noção, né? Mas como elas se comportam, realmente não tem como saber. Como é que a gente vai saber o que tem dentro dela, né? Se a gente não consegue nem enxergar ela, imagina o que tem dentro. Portanto, a citologia ela avançou muito quando inventaram uma coisa chamada microscópio, né? Que é um instrumento que permite a visualização das células e não só delas, né? De imagem de objetos e estruturas muito pequenas ou invisíveis a olho nu. Então já solucionou o nosso problema, né? Já podemos estudar as células. Aqui embaixo eu botei algumas células para vocês irem se familiarizando, né? Nós temos as células sanguíneas, né? Que atuam ali no transporte de substâncias, no transporte de oxigênio, né? Nós temos as células do nosso sistema imune, que são importantíssimas na proteção, né, do nosso indivíduo, né, nas respostas a vírus e bactérias e inflamações no geral. Nós temos também aqui os óvulos, né, as células reprodutivas femininas. E aqui mais ao lado, as células reprodutivas masculinas, né? Os espermatozoides e os óvulos são células reprodutivas. Nós temos também outros tipos de célula, né? O neurônio, muito importante para passar informação, né, pelo nosso corpo, para resposta também. As células ósseas, que formam, né, o nosso tecido ósseo, a nossa estrutura mais basal, né, que são os ossos, o esqueleto do nosso corpo. Também temos as células musculares, que formam os nossos músculos, as células epiteliais, que formam, portanto, a nossa pele, e também células de gordura, né, que são nossas amigas, mas não parecem muito, né, a gente não tende a gostar muito dela, mas são muito importantes, tá? Bom, vocês devem ter percebido que elas são bem diferentes entre si, né? Elas têm funções diferentes e, portanto, aparência muito diferente. Bom, agora retomando um pouquinho a questão dos microscópios, né, que são muito importantes. É graças a ele que a gente consegue ter toda essa visão, esse estudo, né, das células. Gente, existem dois tipos, tá? Existem os microscópios ópticos e existem os microscópios eletrônicos, tá? Eles possuem algumas diferenças entre si. O microscópio óptico, ele utiliza lentes de aumento e um feixe de luz visível para aumentar a imagem, tá? Então, aqui embaixo nós temos uma lâmpada, né, que ele emite um feixe de luz visível, tá? Aqui para a platina, que é onde nós colocamos a nossa amostra. Então, normalmente, nós temos uma plaquinha de vidro, onde nós colocamos ali o nosso meio celular que a gente quer enxergar, tá? Normalmente num pinguinho de água, a gente coloca ali na platina.
E a gente consegue enxergar por causa das lentes, né? As lentes de aumento, que daí formam uma imagem que a gente consegue enxergar aqui pela lente ocular, beleza? O microscópio óptico, ele nos permite ter um aumento de até 2.000 vezes, que já é bastante, né? Mas não é nem perto do microscópio eletrônico, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele nos permite ter observações gerais em tempo real. Então, a gente consegue observar como se move uma célula, né? Por exemplo, eu estava falando dos espermatozoides antes. O movimento do flagelo na locomoção dos espermatozoides. Né? A gente consegue ver ele se mexendo em tempo real. Isso é muito legal e muito importante para a gente entender o funcionamento delas, né? E também a gente consegue observar células vivas, né? A nossa amostra não precisa estar morta para a gente observar, ela não precisa ser fixada, né? Então, o microscópio óptico, como vocês devem imaginar, ele é muito mais simples do que o eletrônico, né? Ele é muito mais barato também e muito mais fácil de ser encontrado, né? A gente tem em escolas, em laboratórios, ele é tranquilo de se achar, bem mais barato, inclusive. Aqui eu coloquei uma imagem microscópica de um piolho num fio de cabelo, né? Bem bonitinho pra gente ter noção, então, do aumento desses instrumentos. Bom, partindo para o microscópio eletrônico, como vocês podem ver, né, ele é muito maior. Ele ocupa aí quase que a sala inteira, né? Ele também é muito mais caro. Um equipamento desse pode chegar aí a R$1 milhão, até mais, facilmente, tá? Nós temos dois tipos. Nós temos o microscópio de transmissão e o de varredura. O microscópio de varredura, ele nos permite olhar a forma da célula, né? Ele nos permite uma visão ali da membrana plasmática, né? É o caso aqui desta imagem, que é uma bactéria, Escherichia coli. E o microscópio de transmissão, ele é usado mais para enxergar por dentro da célula, né? O de varredura ali a gente vai enxergar a superfície, né? A gente vai enxergar ali a carinha da célula, que nem essa imagem da Escherichia. E o de transmissão a gente vai querer enxergar dentro. A gente quer enxergar as organelas, a gente quer enxergar ali o citoplasma. Às vezes a gente consegue enxergar até a coluna de átomos, né? Então, eles se diferenciam nisso, né? O de transmissão é mais para atravessar a célula mesmo, para enxergar por dentro. E o de varredura a gente quer enxergar ali a superfície da célula, a carinha dela. Beleza? Ele funciona diferente do microscópio óptico, como vocês devem imaginar, eles são completamente diferentes, né, na imagem. O microscópio óptico, ele utiliza um feixe de luz visível e as lentes de ampliação, né? O microscópio eletrônico, ele utiliza feixes de elétrons para a ampliação da imagem. Então, ele tem bobinas que bombeiam elétrons na nossa amostra e aquilo ali é traduzido em uma imagem aqui para nossa telinha, né? Uma imagem que nem essa daqui. E, diferente do microscópio óptico, né, que nos permitia um aumento de 2.000 vezes, aqui, meus amigos, nós temos um aumento de 1 milhão de vezes. É muita coisa, é muito mais aumento, né? A gente consegue enxergar praticamente tudo que a gente quer na célula ali, com 1 milhão de aumento, né? Então, a gente utiliza o microscópio eletrônico, para observações estruturais invisíveis ao microscópio óptico, né? E ele também tem um detalhe. Lembra que eu falei que no microscópio óptico a gente conseguia enxergar o movimento das células, né? Como elas se comportam e observar células vivas, amostras vivas? Aqui a gente não consegue, né? Porque as amostras precisam estar fixadas. A gente não consegue ter uma imagem em tempo real. A gente só consegue observar amostras mortas, tecido morto,
Beleza? Essas são as principais diferenças entre eles. E agora, retomando então, mais especificamente sobre a célula, né? Então, o que é uma célula? Né? São as unidades estruturais e funcionais básicas que formam o corpo de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos têm células. Todos eles. Os animais, por mais diferentes que eles sejam, os vegetais, as bactérias, algas, fungos, todos nós temos células. Elas são diferentes, elas têm funções diferentes, mas todos temos, né? Elas são unidades estruturais. Elas são o que nos estruturam. Elas são a nossa estrutura mais básica. Vamos pensar em ser humano, né? A estrutura inicial do ser humano é o esqueleto. Tá, beleza. Mas o esqueleto ele é formado do quê? Os nossos ossos, né? De células ósseas, né? Não é simplesmente... Não é só osso. É um amontoado de células ósseas que formam o tecido, osso e esqueleto e aí vai. Beleza? É considerada a menor unidade funcional dos seres vivos, né? É a nossa menor unidade que tem função, né? As células, a gente vai ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Juntas, elas formam os nossos tecidos. Os tecidos juntos formam os nossos órgãos. E os órgãos juntos formam os nossos sistemas, né? Mas o início de tudo é a célula, né? Ela é a menor unidade funcional dos seres vivos. Beleza? E o que a teoria celular nos diz sobre elas? Né? Basicamente, 3 coisas. Todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células, ou seja, temos organismos de uma célula, indivíduos, né? Um indivíduo que é uma célula, e temos indivíduos que são formados por mais células, né? Portanto, um organismo vivo tem uma ou mais células. Beleza? A célula é a unidade básica de estrutura e organização nos organismos, né? É basicamente o que eu falei antes. Ela é a unidade básica da nossa estrutura, né? As nossas células formam tecidos, por aí vai. E, terceiro ponto, as células surgem de células pré-existentes. Então, elas não surgem do nada, né? Elas precisam de uma célula mãe que vai ali se dividir e formar as células filhas. Então, elas precisam de uma célula pré-existente, tá? Elas apresentam diferenças morfológicas dependendo da sua função, né? Não tem como um óvulo ser igual a uma célula epitelial. Elas têm funções completamente diferentes, né? Então, nem todas são iguais. Elas são bem diferentes, beleza? Tanto internamente quanto externamente, tanto a sua aparência quanto as suas organelas e estruturas internas, né? Deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos lá. Unidade estrutural, né? Retomando o que eu tinha falado ali em cima, para fixar bem na nossa cabeça, né? Todos os tecidos, então, tudo que nos faz quem somos, né? Os nossos órgãos, a nossa pele, tudo. Tecidos e órgãos são feitos de bilhões de células diferentes. Não somos nada mais do que muitas células agrupadas, organizadas, que formam quem somos, né? Tecidos, órgãos, sistemas, indivíduos. Uma coisa importante também é que a célula ela funciona como se ela fosse uma mini fabriquinha, né? Elas produzem coisas, elas realizam as suas funções ali independentemente, tá? Elas são independentes. Em uma célula, nós temos todo o material necessário
para realizar os processos vitais. Tá? Então, tudo que a célula vai precisar para se nutrir, para liberar energia, para se reproduzir, já está ali dentro dela mesma. Ela não precisa de mais ninguém para isso, ela é independente. Ela possui tudo que ela precisa para realizar os seus processos vitais. Beleza? Agora, uma coisa mais a título de curiosidade, né? Qual que é o tamanho de uma célula, tá? A gente sabe que elas são muito pequenas, a gente sabe que elas são microscópicas, que a gente não consegue enxergar, mas qual que é o tamanho real dela, né? Então, uma célula, ela tem um tamanho médio que vai de 1 a 100 micrômetros. Nossa, mas o que é um micrômetro? Eu nem conheço essa unidade de medida, né? Gente, isso é 1 milionésimo de metro. Isso é muito pequeno. É como se você pegasse 1 milímetro na régua, 1 milímetro, não é 1 centímetro, é 1 milímetro, e dividisse por 1000. É muito pequeno, tá? Então, o tamanho médio das células vai de 1 a 100 micrômetros, beleza? Agora eu trouxe uma curiosidade. Quantas células nós temos, né? Será que alguém já conseguiu contar? Parece impossível, né? E meio que é muito difícil. Mas fizeram um estudo e eles juntaram estudos de professores e pesquisadores que contaram as células por tecido, por órgão, por região ali. Chegaram à conclusão que temos, em média, 37 trilhões de células. É muita coisa, né? Então é isso, nós possuímos mais de 100 tipos, né? Tipos de células. E ao total temos, em média, 37 trilhões de células. Beleza? Agora falando um pouquinho sobre estrutura celular básica, né? O que todas as células têm em comum? Né? A gente sabe que elas são bem diferentes, mas a gente tem 3 coisas que todas têm igual. Todas. É o mínimo que tu precisa para ser uma célula, né? Quais são essas partes básicas? Material genético, membrana plasmática e citoplasma. Fernanda, todas as células têm isso? Sim, todas elas têm. Nós temos, as bactérias têm, todas as células possuem isso, tá? Material genético, membrana plasmática e citoplasma. São diferentes? Podem ter ali suas peculiaridades, tá? Mas elas estão ali, em todas, tá? O que é cada uma delas? O material genético é o conjunto de moléculas que armazenam as informações hereditárias e fisiológicas da célula. É o nosso bom e velho DNA, né? É aquilo que carregam os nossos genes. É a hereditariedade, né? É o que a gente carrega dos nossos pais. Então, nós temos ali no material genético todas as informações hereditárias, né? Tudo que a gente carrega dos nossos pais. E também as informações fisiológicas da célula. Gente, material genético é como se ele fosse uma receita, tá? Ali dentro tem todas as informações do nosso corpo, de como a gente vai ser, das nossas características, tá? E também tem a receitinha ali, o manual de como as células elas têm que agir, tá? As informações fisiológicas, beleza? Então é isso. Agora, membrana plasmática. Ela é a membrana que envolve a célula e delimita o seu meio interno do meio externo, tá? Bom, vamos imaginar a membrana plasmática, né? Ela delimita a célula, né? Isso aqui é a nossa celulinha, né? Tudo que está dentro da membrana plasmática é célula. Tudo que está fora é meio externo. Ela delimita, tá? Ela diz ali o que é a célula. Ó, aqui dentro é célula, fora, meio externo. Beleza? Isso já é muito importante, né? Mas ela consegue ser mais importante. A membrana plasmática, ela é fundamental, né? Ela também controla a entrada e a saída de substâncias e ela protege a célula, né? Então, ela é formada ali por uma camada de
lipídios, né, uma camada dupla de fosfolipídios, e ela também é apelidada de bicamada fosfolipídica, por causa disso, né? Ela vai fazer esse controle da entrada e saída de substâncias. Ela é muito importante, gente, para comunicação com as outras células e com o meio externo, né? Bom, sobre a membrana plasmática é isso. Agora sobre o citoplasma. O que é o citoplasma, então? O citoplasma é a região interna da célula, né? Nós temos ali a membrana plasmática e dentro da membrana plasmática, né, na célula, nós temos o citoplasma, que é uma região interna da célula, exceto o núcleo, né? Ela não é tudo que está dentro da célula. Nós temos mais coisas dentro da célula, como o núcleo. O núcleo fica ali dentro da célula e em volta temos o citoplasma, né? Ele é o meio aquoso onde estão as organelas das células eucarióticas, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa coisa de eucariótica daqui a pouquinho. Mas é, portanto, um meio aquoso, né? Por que aquoso? Citoplasma é a região. Mas temos uma coisa chamada citosol, que é esse chamado meio aquoso. Ele é ali, então, uma solução de algumas coisas, como proteínas, enfim, ele tem uma... Ele é como se fosse um gelzinho, né? Ele tem água, proteínas, mais alguns gases ali formados através das reações químicas que acontecem ali no citoplasma. Então, ele tem esse comportamento, né? Ele é um meio aquoso. A célula é como se fosse uma bolinha com água dentro, né? Onde estão as suas estruturas. Ali ocorrem reações químicas importantes para a manutenção da vida, como a quebra da molécula de glicose, por exemplo, que vai gerar a nossa energia. Esse é só um exemplo, né? Mas o importante é a gente saber que ali acontecem as reações químicas e é onde nós temos, então, as organelas das células eucarióticas. Beleza? Bom, uma célula tem isso. Todas têm isso, tá? Material genético, membrana plasmática e citoplasma. Claro que, a partir disso, cada uma vai ter as suas peculiaridades, como as organelas e as estruturas específicas de cada tipo. Beleza? Agora vamos conversar um pouquinho sobre seres vivos, tá? Vamos começar a categorizar as células. Nós temos dois tipos. Nós temos os organismos unicelulares e nós temos os organismos pluricelulares. Os organismos unicelulares, bom, já diz o nome, né? Eles são organismos compostos por apenas uma célula. Lembra que eu disse lá na teoria celular que os organismos, eles têm uma ou mais células? É disso que eu tô falando, tá? Os organismos, eles são unicelulares ou pluricelulares. Nós temos, então, organismos que são uma célula. Toda célula é um organismo? Não. As células que nos compõem, por exemplo, são parte de um organismo que somos nós, né? Nós somos um indivíduo. As nossas células não são um indivíduo sozinhas, né? Elas são parte de nós. Mas temos organismos que são uma célula. Que é o caso, então, né, das bactérias, das arqueias e de algumas exceções, como algas e fungos, tá? Bom, como a gente sabe, né, nós temos aí os fungos, né, os cogumelos, eles são organismos complexos, né, eles não são uma célula, eles são um indivíduo, mas também temos unicelulares, tá, como aí as leveduras, o mofo, né, para quem não sabe, é um fungo. Esse indivíduo celular, né, que ele é uma célula, ele realiza todas as suas funções vitais dependendo apenas das suas organelas. Ele não precisa de mais ninguém. Ele é uma célula e ele só precisa dela mesma. Não é que nem a gente.
a gente não sobrevive se a gente tiver só uma célula. Se a gente tira uma célula do nosso corpo, sem o conjunto, ela morre. Ela não sobrevive. Né? Porque ela precisa de outras coisas. Né? Ela precisa das suas parceirinhas ali com ela. Organismos unicelulares não. Precisam só deles mesmos, são organismos independentes, tá? A gente diz também que eles são de menor complexidade. Porque eles têm menos células. Quer dizer, eles têm só uma célula, né? Então, menor complexidade. Uma coisa interessante também da gente lembrar é que eles são a primeira e a menor forma de vida na Terra. Quando a vida surgiu na Terra, ela surgiu como um organismo unicelular. Beleza? Agora, partindo aqui para os pluricelulares, somos nós, né? Somos nós, somos as plantas, somos nós os organismos compostos por várias células. Nós temos inúmeras células, né? 37 trilhões de células no corpo humano. Então, organismos compostos por várias células, né? Pluricelulares, mais de uma. Quem são? Os animais, as plantas, as algas e os fungos. Né? Percebem que a gente tem algas e fungos nos dois grupos. Né? Mas aqui são as macroscópicas, né? Aquelas que a gente enxerga. São indivíduos multicelulares, tá? Então depende do organismo. Tem as suas exceções, como tudo na biologia, né? Tudo tem as suas exceções na biologia. Bom, as células dos organismos pluricelulares, elas estão organizadas em tecidos. Os tecidos estão organizados em órgãos e os órgãos em sistemas, né? São organismos de maior complexidade. Então, gente, agora tipos celulares básicos. Vamos começar a separar, a categorizar essas células. Né? A gente tem dois tipos básicos na natureza. As células procariontes e as células eucariontes. O que elas têm de diferente? Elas se diferenciam, gente, pela ausência ou pela presença de membrana envolvendo seu material genético, tá? Isso a gente chama de núcleo. Quando tem essa membrana envolvendo o material genético, a gente diz que isso é o núcleo, tá? Então, a diferença delas é que uma possui núcleo e a outra não. Uma vai ter o seu material genético guardadinho ali dentro do núcleo e a outra vai ter o seu material genético disperso pelo citoplasma, tá? As duas têm uma coisa em comum. Todas elas, né, todas as células vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético, como a gente viu no outro slide, né? Aqui a gente consegue enxergar elas, né? Então a gente consegue enxergar já que elas são diferentes. Elas têm coisas parecidas e coisas iguais, né? Por exemplo, aqui, nas duas nós temos os ribossomos, que nós vamos ver daqui a pouco o que são, né? Essas organelas. Nós temos aqui o núcleo, que não está presente na célula procariota. Spoiler, né? Nós temos também cápsula, que não está presente na eucariota. Então, elas são diferentes, tá? Mas elas também têm coisas, elas têm semelhanças, né? A membrana plasmática, citoplasma, material genético e mais algumas outras coisinhas que a gente vai ver mais especificamente aqui. Começando então com as células procariotas. Do grego, gente, esse pró quer dizer primitivo. E isso é bom a gente lembrar, né? Cárion, então, nesse carioto, é núcleo. Portanto, são aquelas células com o núcleo primitivo, tá? São as células em que o núcleo está ausente. Elas não possuem núcleo e não possuem, portanto, uma membrana envolvendo o seu material genético. O que acontece, né, já que não está no núcleo, onde é que está o material genético das células procariotas? Está disperso no citoplasma, tá? Está disperso ali naquela região interna da célula, que é, nós temos ali uma região onde fica o material genético que nós chamamos de nucleoide. Gente, esse oide, ele se refere a uma coisa que parece, mas não é,
tá? Então, não, células procariotas não possuem núcleo. Elas possuem uma região chamada nucleoide, que é onde fica ali o seu material genético, tá? Mas o material genético é disperso pelo citoplasma, né? Essa região nucleoide fica no citoplasma. Nós dizemos, então, que as células procariotas são menos complexas que as células eucariotas, né? Por quê? Uma das coisas é porque nas procariotas nós não temos organelas membranosas, né? Nós temos só ali uma organela não membranosa. Spoiler também. Mas as organelas membranosas, então, não estão presentes, né? A gente vai ver em outro bloco sobre as organelas que elas atuam ali como órgãos das células, né? Mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Só saibam que célula procariota não possui organela membranosa, tá? Algumas delas também apresentam parede celular. Parede celular, gente, não é a mesma coisa que membrana plasmática, tá? A gente pode ter células com membrana plasmática e com parede celular, no caso aqui das procariotas, né? Essa parede celular, ela é uma estrutura rígida que fica acima da membrana plasmática e abaixo da cápsula, né? Que é mais um envoltório ali, bem comum, bem presente nas bactérias, tá? A função dessa parede celular rígida é proteger e manter o formato da célula. Ela é rígida, tá? Então ela dá o formato da célula. Fica ali acima da membrana plasmática. Algumas apresentam isso, tá, gente? Não são todas. E algumas também apresentam essa cápsula, que é uma camada mais externa, ela é pegajosa, e ela ajuda os procariotos, a se grudarem uns aos outros e se grudarem à superfície, tá? Então, algumas células têm esse comportamento, elas se grudam, as bacterinhas, né, por exemplo, se grudam umas às outras, às vezes, e às vezes se grudam à superfície. Todas as células procariotas possuem isso? Não. Algumas, tá? Ela também evita a dessecação ali da nossa célula e protege do sistema imunológico do hospedeiro, no caso das bactérias, tá, gente? São o tipo celular dos organismos unicelulares, né? Lembra que os organismos unicelulares eram aqueles que a gente disse que eram os menos complexos? Pois é, seu tipo celular também é menos complexo. Portanto, bactérias e arqueias são células procariotas, são indivíduos unicelulares procariotos, tá? Vamos falar agora sobre as estruturas presentes nela. A gente sempre vai ter membrana plasmática, né? Vai ali delimitar a célula, a parede celular, que não está presente em todas, mas só em algumas, que protege e dá o formato da célula, basicamente. A cápsula, aquela camada pegajosa mais externa, evita dissecação, protege do sistema imune, também só em algumas células. Material genético ou plasmídios, né? A gente pode chamar assim. Os plasmídios, eles dão a resistência a antibióticos das bactérias, né? Eles são pedacinhos de DNA que ficam ali no citoplasma, que tem essa função de resistência a antibióticos, né? O material genético, essa já é uma coisa diferente das eucariotas. Aqui nós temos cadeias circulares de DNA, uma cadeia de DNA enroladinha. Beleza? Nós temos também ribossomo, que é a única organela presente. Ai, Fernanda, mas tu falou que não tem organela em célula procariota. Não temos organelas membranosas. Ribossomo é uma organela não membranosa. Ela não possui uma membrana envolvendo ali a organela, tá? E também mais uma estrutura básica, que é o citoplasma. Agora vamos entender sobre as células eucariotas. Gente, eu, do grego, significa verdadeiro. Karion, núcleo. Portanto, são as células com núcleo verdadeiro, tá? São as células que possuem núcleo, tá? As células procariotas são as células que não possuem núcleo, né? Que tem um núcleo primitivo, ausente.
Células eucariotas são as de núcleo verdadeiro. Ela vai possuir núcleo, tá? Lembrem disso, para não se confundirem. Eucarioto possui núcleo, procarioto não possui núcleo. São células que possuem, portanto, a carioteca, que envolve seu material genético, então possuem núcleo. O material genético, ele não fica disperso no citoplasma como acontece com as procariotas. Ela fica ali dentro do núcleo, né, dentro da membrana nuclear. E dentro do núcleo, nós temos uma região chamada nucleolo. Olha a diferença, não vai se confundir. Nucleoide é a região da célula procariota que contém o seu material genético. Nucleolo é uma região dentro do núcleo das células eucariotas, que é a região que se formam os ribossomos. Beleza? Fica ali dentro do núcleo. O nucleolo não tem muito a ver com o material genético, né? Ele tem a ver com a formação dos ribossomos. Nós dizemos, portanto, que as células eucariotas elas são mais complexas, né? Porque elas são o tipo celular dos organismos multicelulares, dos organismos complexos. E também porque nós temos organelas membranosas. Aqui sim, nós temos todas aquelas organelas que vocês devem lembrar um pouquinho ali da escola, né? As mitocôndrias, os ribossomos, os lisossomos. Ribossomos não membranoso, na verdade, né? Não membranoso. Mas assim, mitocôndrias, lisossomos, a membrana plasmática também é uma organela. E também, gente, nas células eucariotas, a gente possui uma coisa chamada citoesqueleto, que é uma rede de filamentos proteicos que sustenta a célula. Então, o citoesqueleto, ele tem essa função de sustentar a célula, dar a forma e ajudar no correto posicionamento das organelas, tá? Como eu disse anteriormente, são tipos celulares dos pluricelulares, dos animais, as plantas, os fungos e as algas. E na sua estrutura, o que temos, né? Temos o núcleo, que é onde armazenamos o material genético, a membrana plasmática, que delimita a célula, né, basicamente. Sabemos que tem mais coisa, mas só para a gente fixar bem na nossa mente e ir exercitando, né, não esquecer, saber do que a gente está falando. Vamos lá. Material genético são as cadeias lineares de DNA. Nas procariotas, portanto, temos cadeias circulares e aqui nas eucariotas nós temos cadeias lineares, tá? Temos também as organelas e o citoplasma. E, gente, para células procariotas e eucariotas é isso, beleza? Depois nós vamos ver as diferenças das células vegetais e das células animais, mas isso é papo para outra hora, tá? Então é isso, até o próximo bloco e tchau, tchau!